você vai ler, parece que eu estou lendo uma outra Bíblia. Porque realmente é uma outra Bíblia, que a Bíblia dos crentes não é esta. A Bíblia do crente é uma especulação dos pastores. Os pastores não pregam a Bíblia Sagrada, eles pregam aquilo que lhes convém. Eles falam de curso de teologia, mas eles não têm hermenêutica, eles não têm exegese, eles têm herezege, é isso que eles têm. Então olha, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que me queres. Temos tempo hoje? Temos, Dia dos Pais, todo mundo trouxe churrasco, carne. Você sabe que era exatamente isso que eu pedia: Senhor, me dá a porção dobrada do meu pastor. Graças a Deus que Deus nunca usou, senão hoje eu seria um cão guloso igual ele. Ele tem uma coleira, Deus ia me dar duas. Ele tem uma mordedura, Deus ia me... de um Rottweiler. Não, você já passou por isso? Eu quero porção dobrada, Senhor. Senhor, me dá porção dobrada da tua unção. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Tomado de ti. Arpazo. Não é arrebatado para os céus, onde Deus habita. Elias disse: quando eu for arpazo. Claro que o termo ali não é arpazo, que está no hebraico. Já é muito para mim ter que procurar no grego. Então ele diz: quando for tomado de ti. A expressão lá no grego é arpazo, arrebatado. Assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. É claro que o homem nem dormiu, né, meu irmão? Depois ele diz no versículo 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Já explicamos que quando as pessoas lêem céu aqui, pensam que é o paraíso. Mas o céu é esta ambiência. Você está olhando para o céu, você está numa região celestial. As pessoas, quando lê céu, como lá o rei da Babilônia caiu do céu, do seu esplendor, as pessoas pensam que ele caiu lá no paraíso, onde tem o trono, os anjos voando, tocando a harpa, bate o pé como eu. Mas o céu é esta ambiência, nós estamos na região celeste. Aí ele diz então no versículo de número 12: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. Nunca mais o viu, e tomando as suas vestes rasgou em duas partes. 13, então levantou o manto que Elias lhe deixaram cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Até o 11, né, Miguel? Coloca o 11, depois eu continuo Bota o 11. Indo eles andando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A igreja entende que aqui Elias foi arrebatado ao céu espiritual. Este é o entendimento da igreja. E aí os teólogos da igreja dizem que Elias está vivo lá no céu, e ele é uma das duas testemunhas, e que ele vive durante esse tempo todo. Passou pela gripe espanhola, veio uma nuvem de gafanhoto, e Elias vivinho, comendo o que? Eu não sei, porque como profeta ele comia pra caramba. O corvo trazia carne para ele. Tu imagina o que? Será que tem corvo levando? Abençoados. Quanta coisa ruim, quanta comida podre. Então, quando você analisa o contexto, você vê que Elias foi tirado de um lugar e foi para outro. Como diz o versículo agora de número 15, Miguel, para não perdermos tempo. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, depois você lê do 11 até o 15 lá na sua casa.
Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. 16. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser, leia agora, que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou algum dos vales. Quando Elias foi arrebatado ou tomado de Eliseu, que subiu numa linguagem metafórica, num redemoinho aos céus, ele estava indo vivo para o paraíso, ou Deus Arpazo tirou ele de um lugar e lançou para o outro? É o que diz o contexto, mas eles não leem. Aí diz assim: Deus levou o Elias num redemoinho, eis que eu vejo cavalo de fogo. Vê nada, que cavalo de fogo? Existe cavalo de fogo aonde? Nem na história de Steven Spielberg existe isso. Então todas as passagens em que falam de arrebatamento, está dizendo que Deus tirou alguém de um lugar para o outro. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, eis o outro clássico que a igreja evangélica prega: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus, no grego, arpazo, o tomou para si. Então a igreja diz: Elias também é uma das testemunhas. Primeiro foi Enoque, e também Enoque, porque Enoque não morreu. Então ele tem que voltar à terra de novo para morrer. Ora, se ele tem que voltar à terra de novo para morrer, a história está toda contada errada. Então não é ressurreição, é reencarnação. Olha, então que Paulo escreveu aos Hebreus que o homem está ordenado morrer uma só vez, está tudo contrário. Mas é claro que isto aqui faz parte de um entendimento que a igreja jamais vai ter. Olha o que disse Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado ao terceiro... O quê? Vocês me obrigaram a estudar, porque eu com a quinta... Não, é quarta, já estão me promovendo. Não, eu mereço pelo menos a quinta série, depois de uma aula dessa. Escuta aí, doutor. Escuta aí. Tem alguém aí, Mateus? Não? Um só? Não. Dois? Olha só, doutor. Olha só, doutor. A palavra transladado, doutor, não quer dizer levado ao paraíso. A palavra transladado é tirar de um lugar para o outro. Quando algum brasileiro morre na Espanha, o seu corpo tem que ser transladado, doutor. Deixa o burro da quarta série. Quarta não, me promove, me passa de ano, doutor. Pelo menos a quinta. Vai. Passei? Ô, glória. Maranata. Meu irmão, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Era o que Gênesis estava contando resumidamente. Paulo então abre o leque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, Gênesis 5:24, porque Deus o transladara. Deus o tirou de um lugar para o outro. Arpazo, arrebatado. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A pergunta que eu fiz a quem escreveu isso, que é o Espírito que habita em mim e em você, é: por que é que Deus tirou Enoque de um lugar para outro? O texto responde: para não ver a morte. Que morte e por quê? Judas, capítulo de número 1, que só tem um capítulo, versículo 10 e 5, leia. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos por ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. 12, estes homens
são como rochas submersas.